Elizabeth da Áustria nasceu em 1830 em uma das famílias reais mais influentes da Europa. Mas ao contrário do que possa imaginar, ela teve uma vida estranha e triste, marcada por várias tragédias pessoais, turbulência política e eventualmente seu assassinato. Neste vídeo, examinaremos mais de perto a vida de Elizabeth da Áustria e exploraremos alguns dos aspectos mais interessantes e controversos da sua história. Elizabeth da Áustria, que atendia pelo apelido de Cici, recebeu em seu nascimento o nome de Elizabeth Amalie Eugenie. Ela nasceu em 24 de dezembro de 1830 em Munique, Baviera. Ela foi a quarta filha do duque Maximiliano Joseph da Baviera e da princesa Luísa da Baviera. Maximiliano era considerado bastante peculiar. Ele tinha um amor infantil por circos e viajou pelo interior da Baviera para escapar de suas obrigações. Cici e seus irmãos cresceram em um ambiente muito desenfreado e não estruturado. Ela frequentemente pulava as aulas para passear pelo campo. Cici era conhecida por ser muito esbelta e por ter um pescoço longo, tornando-se uma de suas características físicas mais marcantes. Além de sua altura e estrutura esbelta, ela também era conhecida por seus olhos azuis e cabelos escuros, que ela costumava usar soltos ou entrançados. Como membro da família real da Baviera, ela tinha acesso a tudo de melhor que o dinheiro podia comprar. Ela foi educada por professores particulares e tinha uma governanta para cuidar dela. Além disso, ela recebeu aulas de dança e música e aprendeu a falar francês, italiano e inglês. Era uma criança tímida e introvertida, que preferia a companhia de animais à de pessoas. Ela amava a natureza e muitas vezes passava horas explorando as florestas e jardins perto de sua casa. Um dos seus passatempos favoritos era andar a cavalo. Era uma equestre talentosa e muitas vezes fazia longas cavalgadas sozinha, explorando os terrenos da propriedade de sua família. Cici também era uma pessoa relativamente reservada. Apesar de crescer em seu papel como uma figura pública, ela era conhecida por ser bastante tímida e introvertida. Quando criança, ela nunca foi fã de deveres públicos, que incluíam ir a bailes e conversar com estranhos. Na verdade, ela ficava tão nervosa nesses eventos que não comia. O relacionamento de Cici com sua família era bastante complicado. Ela era conhecida por ser bastante teimosa e independente, o que nem sempre combinava bem com os valores mais tradicionais de seu pai. Ela também teve um relacionamento bastante tenso com sua tia, Sofia da Baviera, que viria a ser sua sogra. As duas eram conhecidas por baterem de frente com bastante frequência. Isso provavelmente se deve ao fato de que elas tinham personalidades muito diferentes. Sofia era uma mulher tradicional e conservadora, enquanto Cici era mais liberal e independente. Isso significava que as duas nem sempre concordavam, o que muitas vezes levava a discussões. Mas apesar de tudo isso, ela era muito apegada à sua família. Escrevia muitas vezes longas cartas ao seu pai quando estava longe de casa. Era muito próxima de sua irmã Helena, apesar de nem sempre terem se dado bem. Sua infância chegou ao fim em 1853, quando ela deixou sua vida familiar para se tornar imperatriz da Áustria. Em 1853, a princesa Sofia da Baviera, mãe do imperador Francisco José de 23 anos, preferindo ter uma sobrinha como nora em vez de uma estranha, arranjou um casamento entre seu filho e a filha mais velha de sua irmã Luísa, Helena. Embora o casal nunca tenha se conhecido, a obediência de Francisco era considerada natural pela arquiduquesa, que foi descrita como o único homem em Hofburg, por sua maneira autoritária. A mãe de Cici e sua irmã Helena foram convidadas a viajar para a Áustria para receber a proposta formal de casamento. Cici, de 15 anos, acompanhou a mãe e a irmã. Helena era uma jovem piedosa e quieta. Ela e Francisco não se sentiam à vontade na companhia um do outro, o que fez ele se apaixonar instantaneamente por sua irmã mais nova. Ele não propôs casamento a Helena e desafiou sua mãe, dizendo que se ele não pudesse ter Cici, ele não se casaria. 5 dias depois, seu noivado foi oficialmente anunciado. O casal se casou 8 meses depois em Viena, na Catedral Agostiniana de Viena, em 24 de abril de 1854. O casamento foi consumado 3 dias depois.
A tímida princesa Bárbara demorou a se acostumar à vida no Palácio Imperial Austríaco. Sissi detestava suas obrigações como rainha da Hungria e imperatriz da Áustria. Era fissurada por sua aparência, trabalhando bastante para se manter bela. Mesmo que ela fosse contra fotografias, sua vida foi dedicada à estética. Possuía vários equipamentos de ginástica, não aceitava qualquer aumento de peso e valorizava seu corpo esbelto, assim como seus cabelos longos, dos quais cuidava por 3 horas diariamente. Não usava maquiagem, usava vários óleos no rosto. Um de seus hábitos de embelezamento consistia em dormir com um pedaço de carne crua e morangos esmagados em seu rosto. Encharcava seus pijamas com vinagre, pretendendo conservar sua cintura fina. Com 1,72 m de altura, era excepcionalmente alta. Mesmo depois de 3 gestações, ela manteve seu peso em aproximadamente 50 quilos pelo resto de sua vida. Ela conseguiu isso por meio de jejum e exercícios, como ginástica e equitação. Sempre que seu peso ameaçava ultrapassar os 50 quilos, uma cura pelo jejum ou cura da fome se seguia, que envolvia um jejum quase completo. A própria carne muitas vezes a enchia de nojo. Ela tomava sopa rala, bebia leite e comia ovos. A imperatriz desenvolveu hábitos de exercício extremamente rigorosos e disciplinados. Cada castelo em que ela morava era equipado com um ginásio, esteiras e vigas de equilíbrio para que ela pudesse praticar todas as manhãs. Ela começou a praticar esgrima aos 50 anos com igual disciplina. Uma amazona fervorosa, ela cavalgava todos os dias por horas a fio, tornando-se provavelmente a melhor e também a mais conhecida equestre feminina da época. Ela também caminhava, submetendo seus assistentes a marchas intermináveis e caminhadas a qualquer hora. O casamento de Sissi não foi feliz. Francisco José era um marido frio e distante, que muitas vezes a negligenciava. Além disso, havia rumores de que ele estava tendo casos com outras mulheres. Como resultado, Sissi muitas vezes buscava conforto nos braços de outros homens. Ao se mudar para Viena, Sissi teve dificuldade em se adaptar aos rígidos protocolos e etiqueta estrita. Em poucas semanas, começou a apresentar problemas de saúde. Tinha acessos de tosse e ficava ansiosa e assustada sempre que precisava descer uma escada. 10 meses após seu casamento, Sissi deu à luz sua primeira criança, a arquiduquesa Sofia da Áustria. Sua sogra, a arquiduquesa Sofia da Baviera, que muitas vezes se referia a Sissi como uma jovem mãe boba, não só deu o nome da criança sem consultar a mãe, como também assumiu o controle total do bebê, recusando-se a permitir que Sissi amamentasse ou cuidasse de sua própria filha. Quando uma segunda filha, a arquiduquesa Gisela da Áustria, nasceu, ela também foi tirada de Sissi. O fato de ela não ter gerado um herdeiro homem tornava sua presença cada vez mais indesejada no palácio. Em 1857, durante uma viagem à Hungria, a pequena Sofia, de 2 anos, morreu provavelmente de tifo. O trágico episódio foi usado pela avó para endurecer ainda mais a relação com a nora. A segunda filha, Gisela, foi então afastada da mãe, passando a viver uma vida marcada pela extrema disciplina, enquanto Sissi era duramente censurada. Como desejava um herdeiro homem para o trono, Sissi e Francisco tornaram-se obcecados nesse objetivo. Depois de um tempo, nasceu finalmente o primeiro homem, Rudolf. Sissi chegou a ter um colapso logo após o nascimento do menino. Por conta dessa condição, seus médicos a recomendaram que fosse para um lugar de clima tropical. Então ela se mudou para a Ilha da Madeira, território português no Atlântico. Depois de 6 meses nessa ilha, Sissi percebeu como era bom viver longe de Viena, passando a viajar e ignorar as responsabilidades da monarquia austríaca. À medida que o tempo passava, Sissi tornava-se cada vez mais infeliz. Ela se retirou da vida pública, ficando cada vez mais descontente com sua vida, e não demorou muito para que a depressão viesse. Um baque muito forte para o casal foi a morte do único filho homem, Rudolf. Assim como sua mãe, ele não gostava muito do estilo de vida da corte. Por conta das pressões familiares, ele embarcou de cabeça no desenvolvimento pessoal para ser rei, mas rapidamente se cansou daquela vida. Em 1883, o herdeiro casou-se com a nobre belga. O matrimônio resultou no nascimento de uma filha.
Entretanto, o casamento por obrigação deixava-o insatisfeito, por odiar o estilo de vida nobiliárquico da Áustria. Chegou a tentar anular seu casamento, mas foi impedido. Como consequência, Rudolf passou a viver na base do adultério e álcool. Em 30 de janeiro de 1889, foi encontrado morto junto a um amante. É consenso que Rudolf se matou, mas o motivo principal ainda é discutido. Se foi por pressão do pai em relação ao casamento, depressão ou desespero generalizado. Cici e Francisco ficaram devastados. Rudolf era seu único filho homem. A vida de Cici foi interrompida quando ela foi assassinada em 1898 por um anarquista italiano chamado Luigi Luciani. O italiano, de 25 anos, esfaqueou Cici no coração enquanto ela caminhava por uma rua de Genebra com sua dama de companhia. Cici morreu algumas horas depois em um hotel próximo. Ela tinha apenas 62 anos. O assassino foi preso e posteriormente condenado à prisão perpétua. Segundo o assassino, ele estava zangado com o governo austríaco e queria matar um membro da família real como forma de contra-atacar. As consequências desse ataque se espalharam pelo mundo. O assassinato de Cici causou um escândalo na Áustria e levou ao enfraquecimento da monarquia austríaca. Milhões de pessoas ao redor do mundo lamentaram sua morte. Ela foi enterrada em um túmulo simples em Viena. No entanto, seu corpo foi posteriormente transferido para a Hungria, onde agora descansa ao lado de seu marido e do filho. A vida de Cici foi trágica. Ela experimentou mais tragédia e mágoa do que qualquer um deveria ter na vida. No entanto, ela também era uma mulher forte e resiliente, que conseguiu superar os muitos desafios que enfrentou. Apesar de sua vida trágica, ela deixou um legado duradouro. Ela foi uma criadora de tendências que popularizou o visual Gibson Girl no final de 1800. Ela também era conhecida por seu trabalho de caridade. Durante sua vida, ela doou grandes somas de dinheiro para a caridade e ajudou a financiar a construção de hospitais e orfanatos. Além disso, era uma defensora dos direitos das mulheres. Ela fez campanha por melhores condições de trabalho para as mulheres e ajudou a estabelecer várias organizações de mulheres. Cici é considerada como uma das mulheres mais bonitas do século XIX. Seu estilo e beleza inspiraram inúmeros designers de moda, e sua história continua a cativar as pessoas até hoje. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!